JR Entrevista. Oferecimento Sesc. Bernardo Tomazelli estão conosco aqui nos estúdios da Clube para mais um bloco do GJR Entrevista sobre a planta, então, né, Cabelo? Agora sim. Eu queria... Bom dia, Bernardo, bem-vindo, chegou. Bom dia, obrigado aí pelo espaço, gente. Prazer sempre estar falando pela entidade aí, podendo falar sobre o mercado, que é importante para Gramado e Canela aí, impulsiona muita coisa aí. Cara, antes da gente falar sobre o segundo Insights Planta, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a planta mesmo. Conta um pouquinho para nós do propósito dela, de quem que ela reúne, de quem que tá nos ouvindo e que tá interessado em entrar para a planta de alguma forma. Me conta um pouquinho da história dela. Claro, a planta antigamente se chamava HCI, né? Ela era a Associação Gramadense de Arquitetos, Construtores, Engenheiros e Incorporadores. Então aquele nome maçudo assim, de entidade mesmo, de associação. E aí há 3 anos atrás eu assumi a presidência e a gente veio numa mudança de nome para entender que a gente tem que ser um pouquinho mais conectado com o mercado de forma geral. E ela contempla dentro dela os atuantes no mercado imobiliário. Então, construtores, incorporadores, arquitetos, engenheiros e pessoas do mercado, do meio da construção, faziam parte da planta. E era estritamente Gramado. Então, ela foi uma entidade criada em 2005, em Gramado. Hoje, nesse ano, a gente está completando 20 anos de entidade, então é uma baita história. Antigamente se previa muito plano diretor, se trabalhava em ações junto com a prefeitura, projetos populares. Eu fui estagiário da HCI em 2007. Nossa. E aí hoje estou de presidente, então isso é muito bacana para tu entender que todo esse mecanismo faz sentido. E ano passado a gente teve uma mudança do estatuto. E nessa mudança do estatuto a gente previu que a entidade pode se abrir para outras cidades. Entendendo que o mercado ele é conectado, né? Gramado e Canela a gente entende que é uma conexão direta de mercado. E aí a gente começa a falar São Chico, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três Coroas. Aí assim tu vai. Claro. Né? Eu acho que Gramado e Canela puxam à frente e elas têm que estar conectadas. Então dessa forma se abriu para empresas de Canela e da região. Então antes não podia. Sim, então antes o cara queria se associar na planta, ele não podia se associar porque ele era de Canela. Tinha um alvará em Canela. Então dessa forma a gente abriu para o mercado e também abriu o leque de possibilidade de pessoas do mercado. Então hoje tu pode ser corretor de imóveis e se associar à planta. Tu pode ser fornecedor e se associar à planta. Por quê? Porque esse networking e essa conexão de mercado, ela é importante. Com certeza. Então o incorporador necessita do corretor, o corretor necessita do fornecedor e a gente vai criando uma sinergia e uma conexão que todos fazendo parte disso agrega valor. Então agora a gente já teve um grande número de associados da parte de imobiliárias. E o pessoal de Canela, a gente criou agora um núcleo também, que aí o Zanata e o Alfredo estão comandando esse núcleo para expandir Canela. Então, Alfredo é secretário, Alfredo Schaeffer. Para criar uma conexão com Canela, para que o Tolão e o Gilberto César já estão bem alinhados com a entidade, já fizemos reuniões e tal, de forma que a gente possa colaborar com a cidade. A gente entende que a planta, com toda essa representatividade do setor, né, nós temos ali uma grande parte do PIB, né, das cidades e uma grande parte de arrecadação, ITBI, impostos e tudo mais, então a gente pode colaborar, né, de forma proativa. E aí a intenção é que Canela agora seja sim uma das formas de atuação e expansão da entidade, como o Gramado já está bem consolidado. Então o Gramado já vem numa batida há anos, já vem uma história de 20 anos trabalhado em Gramado, então agora a ideia é focar Canela também. E esses atuantes do mercado fazerem parte mais ativamente. Então, hoje a gente tem ações assim, por exemplo, nas chuvas, que foi uma coisa que a gente atuou muito forte. Né? Gramado e Canela sofreram muito com o turismo, mas sofreram muito com questões climáticas. Então, Gramado a gente teve uma atuação na prefeitura de colocar assim, de uma semana para outra, 2 geólogos e um engenheiro full time dentro da prefeitura, custeados pela entidade através de doação. Espetáculo. Isso deu muita celeridade nas ações, conseguiu ajudar o poder público nisso. Canela, a gente teve algumas ações para tentar viabilizar alguns desbloqueios de estradas, algumas coisas nesse sentido. Então, a entidade consegue, de forma rápida, muitas vezes, desburocratizar o que o público às vezes demora. Então, demora por causa de processo, por causa de N fatores que a gente nem vai mencionar aqui. Mas eu acho que a entidade tem esse papel de representar o setor, de alavancar o mercado, que isso daí a gente logo vai falar do insight imobiliário, e de conectar as pessoas que são os atuantes desse cenário todo. Que legal. Bernardo, me conta uma coisa, quantos associados hoje a planta já tem na sua base? De pessoas, vamos dizer assim, 250.
Um baita Bem número, né? representativo. Baita número, né? Porque tu pega, como tu falaste, né? Tu pega diversos agentes de todo o processo, né? Quando tu começa a conversar assim, eu tinha a planta como uma ideia muito dos arquitetos, dos engenheiros, né? E aí tu pega, como tu falaste, fornecedores. É uma cadeia que se amplifica e através de um network tu consegue chegar em diversos players no mercado, né? Isso ajuda muito, né? Com certeza. Um depende do outro, né? É. O incorporador não é nada sem o corretor. Uma cadeia. Né? É uma É. cadeia. O fornecedor ele precisa ter essa conexão para poder sentir o que o incorporador está precisando, o arquiteto, o engenheiro. Então, essa sinergia, ela só tem ganho. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha aí que eu acho fantástico. E falando em sinergia, segundo o Insight Imobiliário Planta, que vai acontecer agora no próximo 30 de julho, lá no Tomazini. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse segundo evento aí do Insight. O ano passado, hoje eu até fiz uma pesquisa no chat GPT aqui para trazer alguns dados do mercado de São Paulo, né, que é um pouco do que vai ser falado lá também. Mas pela primeira vez eu vi Gramado e Canela ter dados informativos a nível ChatGPT, Google e tudo mais. Por quê? Porque houve um movimento da planta no ano passado, vamos dizer assim, numa encomenda de uma pesquisa de mercado para Gramado e Canela, que foi o primeiro insight imobiliário, onde a gente contratou uma empresa, que é a Brain, que é uma empresa renomada a nível Brasil, que faz pesquisa de mercado. Então essa empresa veio em Gramado e Canela e começou a ver tipologia de imóveis que tem à venda. O que tem de estoque, né? 1, 2, 3, 4 dormitórios, qual é o preço médio, qual é a localização, qual é a região, né? Eles fizeram uma pesquisa abrangente, deu mais de 100 páginas, do mercado de Gramado e Canela, preço médio de venda, né? E tudo isso foi apresentado no primeiro insight imobiliário. Então, com a apresentação desses dados e com a divulgação desses dados na mídia, vamos dizer assim, as grandes redes de internet começaram a entender Gramado e Canela como um mercado. Porque antes era... Serra Gaúcha, era isso? Então agora tem dados, né? Gramado e Canela, né? Eu vou até abrir aqui para pegar Claro. minha colinha aqui, ó. Boa. O ITBI arrecadado em Gramado e Canela foi 50 milhões. Né? Tu pega assim, teve uma movimentação de vendas de 2,5 bilhões. Isso não era divulgado, ninguém sabia do nosso mercado. Porque era uma cidade pequena, né? Gramado é uma cidade bonita, arquitetura bacana, né? Segurança e tudo mais, mas ninguém sabia números. Então, quando a gente divulgou essa pesquisa, isso explodiu os números. Saiu GZH, saiu no Estadão, saiu no Jornal do Comércio. Então, isso deu relevância para o nosso mercado. Então, nesse primeiro insight que a gente fez ano passado, deu 250 pessoas, de forma que todos foram lá ouvir os dados de mercado. E aí a gente divulgou o preço médio de Canela e o preço médio de Gramado de venda. Isso deu um boom assim no mercado. Isso, lembrando, é preço médio de imóvel ofertado, não é realizado, né? Porque tem uma diferencinha aí de Sim, tem negociação, margem e tudo mais. É preço anunciado de imóveis prontos. Então, o ano passado a gente fez o primeiro insight, divulgou os dados do ano passado. Agora nós fechamos o primeiro semestre de 2025. Então a gente sabe que teve chuvas, né, que impactaram bastante no mercado, mas teve uma retomada. Então a pesquisa ela é para mostrar justamente isso. O que aconteceu de janeiro a junho em Gramado e Canela? E aí a Brain vem com um CEO deles lá, que é o Guilherme, de forma a apresentar esses dados. De uma forma técnica. Ele vai apresentar o que Gramado e Canela tem de estoque, né? Na pesquisa do ano passado dizia o seguinte, que são dados muito legais para quem é do mercado e para quem não é também. Claro, são dados com certeza, factíveis, né? Se Gramado e Canela parassem de lançar imóveis, em 10 meses, conforme o apetite que estava tendo no mercado, acabariam os imóveis. Né? Imóveis novos. Então isso é muito legal. Tu comparar com São Paulo, que é uma potência gigantesca, Gramado e Canela tiveram 2,5 bilhões de negócios no ano passado. São Paulo teve 54 bilhões. Muito Sim, maior. São Paulo é gigante. Né? Mas então, São Paulo tem um estoque de 7 a 8 meses. E Gramado e Canela tem 10. Não é tanta diferença. Não né? é tanta diferença. Olha o tamanho de Gramado E e muitas Canela. vezes a percepção que a gente tem é, nossa, pra que mais um prédio na cidade? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Sim, então tem apetite. O mercado Sim. vamos dizer assim, promissor. A gente tem que cuidar da nossa infraestrutura, do nosso morador, da nossa logística, Mobilidade da urbana. que são temas que a entidade tem que tratar. E Sim. tem o maior interesse em resolver isso, porque senão vai acontecer moratórias, Claro. vai trancar, enfim, tudo. E o insight ele vem dessa forma. Apresentar os dados de mercado, que eu, como incorporador, como engenheiro, como participante de todas as partes,
os dados eles têm que ser públicos. Qualquer incorporador que venha fazer um prédio em Gramado e Canela, eu, como entidade, eu tenho a maior obrigação de pegar esses dados e dar para o pessoal que vem para melhorar o mercado. Ele tem que olhar aqueles dados e fazer o melhor produto possível, porque ele já tem uma fotografia do que existe hoje. Antes, cada um fazia o seu. Sim. Então, cada um trabalha isolado, de forma a fazer suas pesquisas e lançar o seu produto. Não, hoje a entidade encomenda isso, entrega para o mercado e diz assim, melhorem o mercado, me ajudem a trazer produtos que de fato resolvam e tragam coisas diferentes. Então, o segundo insight é isso. O Guilherme da Brain vai apresentar esses dados, fazer uma apresentação rápida, e essa pesquisa vai ser disponibilizada para todo mundo que for no evento. Então tu vai pagar lá, agora virou o lote, era 169, agora está 179. Tu ganha a janta, a bebida e tu ganha toda a pesquisa de graça, vamos dizer assim, incluída no pacote. Tem um segundo momento, que é o Ciro Nauf, que é um CEO da imobiliária Lopes, que é de São Paulo, e eu tive o prazer de ver ele palestrando lá em São Paulo no ENIC e na FEICOM esse ano. Convidei ele para vir para Gramado. E aí, quando eu falo, eu acho muito legal isso, vocês sentem isso na pele, né? Quando tu fala, o cara, vamos para Gramado e Canela, na hora o pessoal diz, não, pá, quero conhecer, quero participar, tô dentro. E aí convidei ele e disse, Ciro, vamos para Gramado, vem falar sobre um pouquinho do mercado São Paulo e Brasil e faz uma analogia com Gramado e Canela, que eu acho que tem uma pegada legal, e vem palestrar para nós. Eu acho que é importante tu ouvir, às vezes, os grandes players de uma rede que tem 14 mil corretores. A Imobiliária Lopes tem uma imobiliária em cada estado do Brasil. Então eles têm imobiliária em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. E eles têm 14 mil corretores associados. E aí tu trazer o CEO deles para vir falar para o nosso mercado é muito legal. E ele fala, tem uma dicção muito boa, ele explica sobre o mercado, sobre viabilidade, sobre como pensar o produto. E eu convidei ele aceitou, e ele vem. Então ele vai fazer uma palestra antes do Guilherme. E nós sempre tentamos exaltar o associado. Então, antes dos dois, então nós temos 3 momentos. Teremos a pesquisa, o Ciro e teremos um momento do associado. O momento do associado é nada mais que tu privilegiar quem é associado da entidade e vai ter um bate-papo. Nesse bate-papo nós vamos ter o Pedro Bronsto, que vai falar um pouquinho sobre o Downtown aqui em Canela. Downtown, que já é um case muito legal, muito legal que mesmo. É bacana, né? tu ouvir, eles vão trazer um sistema construtivo diferente, então não vai ser tradicional, vai ser steel frame. E trazer um pouquinho da Bronze, porque é uma empresa que já atuou em Gramado, tá atuando em Canela e tem a Joal junto, então acho que é legal ouvir eles. E nós vamos trazer também o Paulo Fontoura da incorporadora Linha Bonita, que ele vai falar um pouquinho da incorporadora, o que eles estão vendo do mercado, porque eles também têm a parte de venda juntos ali, né, e tem toda essa conexão com as imobiliárias. E o Giovanni Ghisleni vai ser o mediador através da planta, então vai ter esse painel interativo antes dos demais. E eu acho que vai ser uma noite bem prazerosa, a ideia é que tenha networking, que as pessoas jantem bem, que bebam, né, o que elas acharem, né, legal ali, água, refri, chopp, e depois façam essa conexão. Quando a gente faz esses eventos, é muito assim, uma troca de conhecimento, né? Tu poder, às vezes, sentar, não tem mesa marcada, então muitas vezes... Vai chegando, vai encontrar um ali... incorporador, tem afinidade com o outro, senta junto, se conhece, cria relações. Eu já ouvi muito de gente que fez negócio nos eventos da planta. Então, eu sou fornecedor, não tem por que eu ir. Claro, é importante tu ir. Tu vai poder sentar com um cara que às vezes tu tá oferecendo orçamentos pra ele há muito tempo e tu nunca chegou nessa pessoa. Quem vai com decidir, ele, né, pela compra. Muitas vezes tu senta com quem decide. O incorporador é legal ir porque às vezes ele senta com o corretor e ele entende a dor do cara, por que não tá vendendo e tudo mais. O arquiteto e o engenheiro, ele faz conexão com as duas partes. Né? Eu sou engenheiro, eu tenho clientes com incorporador, assim como eu tenho fornecedor, assim como eu tenho parceiros arquitetos. Tudo isso, por isso que essa sinergia do mercado é legal. E esse insight, ele traz isso. A ideia é que a gente bote lá o maior número de pessoas, né, de forma a agregar e que tenha valor. Deixa eu te perguntar, Bernardo, quem tá escutando tem interesse, tem que ser associado planta, tem que ser do mercado, tem que ter um CNPJ com o CNAE do mercado, ou, pô, o cabelinho aqui é jornalista, quer ir lá entender um pouco do mercado imobiliário, porque tem interesse em falar. Pode? Pode. Como que é? Pode. Não precisa ser associado, tem uma diferenciação de valores pro associado e o não associado. Mas o não associado, ele pode ser qualquer pessoa que tenha interesse no mercado. Então os dados, eles muitas vezes servem para também o incorporador, mas eles servem também para o comprador. Para quem quer investir, para quem quer entender do mercado. Então
indiferente de ser atuante ou não no mercado, pode comprar. Então compra como não associado. Aí a gente tem o link no Simpla ali, depois a gente divulga e tal, que é importante para poder botar um número maior de gente lá, para que tenha essa conexão. Show de bola. É bem legal, 8h44. cara, bem legal. Vamos para as considerações finais, né, Cabelo? É. Nosso tempo já estourando aqui com o Bernardo. Mas pra gente fechar o nosso bate-papo, então reforçar, de repente, o Instagram Da planta, e onde tem mais informações. A pessoa está nos escutando, quer mais informações sobre esse evento, sobre essa noite, quer mais informações sobre a planta. Legal, o Instagram da planta é @planta Serra Gaúcha, né? Todos podem conectar lá já tem os links de acesso também para comprar os ingressos. Quem quer se associar na planta, no Instagram tem o telefone ali da nossa secretária executiva, entra em contato com ela, preenche o formulário e se associa. Então hoje o associado planta, ele necessariamente ele tem que ser corretor, arquiteto, engenheiro, consultor, incorporador e fornecedor de mercado. Né? É interessante essa sinergia para que todos ganhem. A gente tem uma mensalidade simbólica, né? Eu vejo que é uma mensalidade simbólica para manter os custos da entidade, mas geralmente a gente faz muitos eventos que entregam muito além disso. Né? A gente teve agora um evento em maio que palestrou para a gente o CEO do Clube Med, o Jaime Sirena. Então teve um almoço com ele falou sobre o Clube Med, a gente conseguiu levar o poder público de forma a agregar, para que entenda também que o nosso mercado, muitas vezes a construção civil e o mercado imobiliário, ele é tratado como destruidor, como, né, o causador de todos os problemas. E a gente entende um pouquinho ao contrário, né? Eu acho que a construção civil, ela é de uma forma propositiva para poder melhorar as nossas coisas, né? Com a engenharia a gente consegue resolver muitos dos nossos problemas. Obviamente que tem que ter um equilíbrio entre as partes, e sou total de acordo, mas eu acho que a gente pode usar o mercado, a construção, a nosso favor. E a gente poder criar esse network com o poder público, com as pessoas, criar audiências públicas, fazer na consideração final aqui, uma ação muito bacana que a gente vai fazer em Gramado agora, e depois pode ser que a gente expanda para Canela, se Canela entender dessa forma também, que é a cartilha de estilo arquitetônico. Então todo mundo vem para Gramado e Canela e olha o estilo dos prédios e olha tudo de uma forma assim que... Pô, por que Canela e Gramado é diferente do normal, né? Porque tu chega em Gramado e Canela, tu enxerga edificações de 4 andares com o estilo arquitetônico da região e não tem. A prefeitura, ela criou uma sinergia de forma que isso seja consenso dentro dos conselhos. Os turistas Gramado... até perguntam se é lei, né? Se é ligado a construir assim. E faz parte da lei. E faz Só parte, que agora né? a gente vai criar uma cartilha que isso... não regrando, mas de forma assim a educação. A educação do arquiteto que vem de fora para respeitar as nossas raízes, respeitar a nossa essência, para que a gente não perca isso. Porque senão, com o tempo, passar do tempo, daqui a pouco todas as edificações ficam igual, Gramado tá igual uma grande cidade, ou Canela tá igual uma Porto Alegre, e perdeu a nossa raiz, perdeu nosso glamour, né? Então a cartilha vem nesse intuito. A entidade tem a ideia de fazer essas proposições. Então se associem, participem, vão no evento. Teremos outros eventos ao longo do ano. Até o fim do ano a gente quer fazer um evento maior. Volta aí pra E contar. aí daí. voltamos pra cá falar de novo. Obrigado pelo espaço. Tá em Planta casa, Serra bombado. Gaúcha. Muito legal. Obrigado, Bernardo. Parabéns pelo espaço. E portas sempre aqui abertas da Clube quando quiser voltar. Obrigado, gente. Só chegar. 8h48, a gente vai pro rápido intervalo, né, Cabelo? Na sequência, o último bloco do GJR desta terça-feira. Já voltamos. Grande Jornal Regional.